E aí galera, olha quem tá aqui, o carequinha da biologia. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Ah, professor, mas você sempre fala em biologia, sempre fala em célula. Isso mesmo, galera. Vamos trabalhar um pouquinho em citologia e vamos trabalhar um pouquinho com membrana plasmática. A gente vai estudar um pouquinho da sua composição, que a gente já viu em outras aulas, e também vamos trabalhar o transporte através da membrana, como que as substâncias atravessam a membrana, o que ela seleciona, o que entra e o que sai dela. Vocês vão ver que a membrana plasmática tem grande importância, porque ela seleciona o que entra e sai dentro da célula, ou seja, ela tem permeabilidade seletiva. Guarde esse nome, permeabilidade seletiva. Vamos lá então, galerinha. Antes da gente começar, vamos falar das dois tipos de celulares. Na verdade, a célula procariótica é aquela, você sabe, que não apresenta o núcleo organizado. Quem tem esse tipo de célula? Quem mesmo? Isso mesmo, as bactérias e as arqueobactérias, ou as árqueas. Ou seja, elas apresentam também a membrana plasmática, que está aqui. Já as células eucarióticas, como a nossa, a célula dos animais, a dos vegetais também apresentam a delimitação que é a membrana plasmática, que é a estrutura que delimita a célula, ou seja, ela delimita o meio fora da célula, o meio extracelular, do meio intracelular, que está dentro aqui, que na verdade nós iremos estudar essas estruturas, que são as organelas celulares, que são as estruturas com funcionalidades, que cada uma vai ter a sua função ali dentro da célula, ou seja, para ela funcionar em conjunto é como se fosse uma fábrica, e dentro dessa fábrica eu tenho as estruturas que vão ter, cada uma delas, a sua função. Então vamos lá, olha lá, o que é a membrana plasmática? Na verdade, a membrana plasmática, a gente já teve aula de bioquímica, a gente sabe que o que é um carboidrato e uma proteína. No caso, a membrana plasmática, ela tem, na verdade, uma camada de proteínas, que estão aqui, e a camada de lipídios. Vocês estão vendo essas bolinhas aqui? Essas bolinhas que são as camadas de lipídios, ou seja, a membrana plasmática apresenta uma dupla camada de lipídios, que na verdade são lipídios especiais, são chamados fosfolipídios, intercalado com uma camada de proteína. Se vocês observarem bem essa camada de proteína, nossa professor, parece um canal, parece um túnel. Sim, na verdade, substâncias químicas, moléculas vão atravessar por aqui para entrar dentro do meio intracelular ou atravessar por essa proteína, que a gente vai estudar na outra aula, que eu estou gravando também para vocês, sobre transporte através da membrana plasmática. Então vamos lá. A membrana plasmática, qual é a função então, professor, da membrana plasmática, que é tão importante como você falou? A membrana plasmática, ela delimita o meio externo, que é o meio extracelular, do meio intracelular, que está aqui, ó, o citoplasma da célula, ou seja, ela é uma camada que controla ou seleciona tudo o que entra e o que sai da célula. E ela é composta do quê? De duas camadas de lipídios, que são os fosfolipídios, intercalada com uma de proteína. Tá lá, como eu coloquei aqui, ó. Esses slides vão estar no final da minha aula, se vocês quiserem adicioná-la ou pegar esses slides, meu material está disponibilizado embaixo nos comentários. Então a membrana plasmática, ela delimita e é um comportamento capaz de o quê? De organizar as estruturas. Na verdade, ela delimita o meio externo do interno. Ela é muito fina, na verdade 7,5 nanômetros de espessura, muito fina, apresenta diferentes funções. Por que, professor? Você falou que ela apresenta funções de delimitar quem entra e quem sai da célula, mas ela não tem só isso. Na verdade, existem as especializações da célula. Por exemplo, uma célula intestinal, ela tem microvilosidades, estruturas que são dobras dessa membrana para aumentar a superfície de absorção, ou seja, aumentam a superfície e fazendo com que a célula consiga absorver mais nutrientes do que uma célula que não tem essa especialização. Isso fica para outra aula também, que vai ter uma aula aí daqui a pouco que a gente vai mostrar do quê? Mostrar sobre as especializações. Algumas células têm essas especializações. Todas as células? Não, mas algumas, por exemplo, do intestino,
Células renais apresentam essas estruturas. Então, a membrana plasmática pode apresentar diferentes funções. Reconhecimento celular. Como assim, professor? A célula reconhece. A célula pode não estar sozinha, ela pode estar ela com outra célula ao seu lado. Nós sabemos que o conjunto de células formam tecidos. Ou seja, para uma célula, por exemplo, da nossa pele, o tecido epitelial, uma célula reconhecer a outra célula ao ladinho dela e saber que aquela célula também é uma célula do tecido de revestimento, do tecido epitelial, ela se reconhece. Como que ela reconhece, professor? Estruturas na membrana, por exemplo, algumas glicoproteínas, alguns carboidratos. Por exemplo, a gente vai estudar também no final dessa aula sobre quem? O glicocálix, que são estruturas especiais, certo? Que são carboidratos que reconhecem, que se ligam, que na verdade é como se fosse o reconhecimento de uma célula com a outra. Ela reconhece a vizinhança para saber se essa célula é a mesma célula, se é um corpo estranho ou não, tá? No caso é o glicocálix que nós vamos ver, glicoproteínas também, tá? Trocas de informações e comunicação com outras células. As células se comunicam, trocam substâncias e se reconhecem a sua vizinhança, tá? Então, quando a gente fala em membrana plasmática, ela controla quem entra e sai dentro da célula, ela reconhece, reconhecimento celular, ela reconhece a célula do vizinho, se ela vai trocar substância ou não, se é a mesma célula, ela reconhece um corpo estranho ou não. Ou seja, ela não tem só a função de trocar substâncias, ela tem também a função de comunicação, reconhecimento, tá? E ela elimina e absorve substâncias essenciais para o metabolismo. Então tudo passa pela membrana plasmática. Mas não é tudo assim, ela seleciona o que entra e o que sai. Mas para entrar dentro da célula, do meio intracelular, tem que passar pela membrana plasmática. E a membrana plasmática, na verdade, assim, pense numa época que não conseguia se enxergar a membrana plasmática, não tinha microscópio eletrônico. Com o advento, com a modernização dos microscópios, foram observando essas moléculas e criaram modelos para explicar como é a membrana plasmática. E esse modelo é chamado de modelo mosaico e mosaico fluido, que foi proposto por Singer e Nicholson. O que é esse modelo mosaico fluido? A membrana plasmática ela é composta por o quê? Que eu já falei no começo da aula. Ela é composta por duas camadas de fosfolipídios intercalado com proteínas, formando um mosaico. Não é uma estrutura fixa. Isso aqui se movimenta. Por isso é chamado de fluido. Ou seja, a estrutura da membrana plasmática é chamada de mosaico fluido, formado por uma bicamada lipoproteica ou fosfolipoproteica intercalado com uma camada de proteínas. Vocês estão vendo aqui, ó? As proteínas podem formar canais, porque isso aqui as substâncias atravessam esses canais. Aqui está o meio extracelular e aqui está o meio intracelular, ou seja, as substâncias atravessam a membrana plasmática. Ou seja, essas substâncias formam fluido, se movimentam livremente. Por isso é chamado de modelo mosaico fluido. Isso aqui é a questão que não se pode errar no vestibular. Qual é a composição da membrana plasmática? É composta por o quê? Por uma bicamada fosfolipídica intercalado com proteínas. Se você lembrar o que é um lipídio, gente? Lipídios são gorduras, ceras e óleos. Então, por que é formado por uma camada de fosfolipídios? Essa camada aqui fica em contato com quem? Com o meio externo aqui, ó, com o meio interno. Ou seja, tem água. Então, a gente fala que essa cabecinha aqui é chamada de hidrofílica. Ou seja, hidroágua, filia, afinidade. Afinidade com a água. Já essa parte interna aqui, ela foge da água. Então eu falo que essa parte da camada fosfolipídica, ela foge da água. Então as perninhas lá eu chamo de hidrofóbica. Parte interna hidrofóbica e parte externa aqui, ou interna aqui, só que aqui está para a parte interior da célula, eu chamo de hidrofílica. Perto da água hidrofílica, no meio aqui longe da água hidrofóbica.
Belezinha, gente? Então vamos continuar. Então a composição bicamada fosfolipoproteica, um fosfolipídio intercalado com camadas de proteína. Tá lá, o que eu acabei de falar para vocês, ó, a cabecinha fora, perto da água, é a parte hidrofílica, afinidade à água. Já a parte interna foge da água, eu chamo de hidrofóbica, hidrofílica, certo? E bicamada fosfolipoproteica. Composição da membrana plasmática, belezinha? Continuando lá. Então, gente, nós vamos ver agora o que? Como se comportam as substâncias. Como que elas atravessam a membrana plasmática? Todas as substâncias atravessam? Não! Por isso que a gente fala aqui, a membrana plasmática, ela tem permeabilidade seletiva. Ela seleciona quem entra e quem sai dela para o meio externo extracelular ou para o meio interno intracelular. Apesar de isolados, o meio intracelular e o meio extracelular precisam ser capazes de efetivar formas de comunicação ou troca de substâncias. Ou seja, os tipos de transportes, o que vai entrar e sair da célula, o tipo de transporte que vai levar esse nutriente, colocar esse nutriente dentro ou tirar, quem vai controlar é a membrana plasmática. E existem 3 tipos de transportes. Nós vamos falar em 3 grupos, né? Transporte passivo. O que é uma coisa passiva? Que é elevado, que não gasta energia, que é sempre a favor, a gente vai falar a favor do gradiente de concentração. Ou seja, é elevado, não é contra, é a favor. Já no transporte ativo, vai gastar energia, vai ser contra o gradiente de concentração, ou seja, vai gastar energia para ocorrer. E o transporte vesicular são vesículas que vão levar nutrientes para dentro da célula. Existem algumas células que fagocitam, englobam partículas, e essas partículas vão ser digeridas dentro da célula. Nós vamos ver o transporte vesicular. Então, de acordo com a sua permeabilidade seletiva, de acordo com como a membrana plasmática seleciona essas substâncias, nós vamos estudar os tipos de transporte. Transporte passivo, transporte ativo e transporte vesicular, certo? Aqui está um exemplo lá, ó. Transporte passivo. Vocês estão vendo aqui, ó. Cada bolinha aqui é um tipo de nutriente, pode ser um sal, que a gente já vai definir o que é um soluto, o que é um solvente, é um tipo de sal. Aqui eu tenho mais, aqui no meio eu tenho uma membrana semipermeável, ou seja, pode ser um filtro, ou no caso pode ser a própria membrana da célula. Um filtro que só vai passar quem? Só vai passar a molécula, essa estruturinha aqui, não vai passar água. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Aqui tem mais, aqui tem menos. Na natureza funciona assim, onde tem mais, para onde tem menos. Ou seja, onde tem mais, vai para o lugar onde tem menos. Vai gastar energia? Não, porque aqui tem mais, está apertado aqui o local. Pensa assim que vocês não erram. Está apertado o local, então vai para o local onde tem menos. Isso aí é um transporte passivo, a gente chama de difusão. Difusão é sempre a favor do gradiente de concentração, ou seja, da onde tem mais para onde tem menos, que eu já vou definir isso com vocês. Já no transporte ativo vai gastar energia, ou seja, estão vendo aqui, ó, tem 2 quadradinhos aqui, ó, e aqui tem vários quadradinhos. E esse quadradinho vai entrar, mesmo tendo bastante aqui, vai entrar contra o gradiente de concentração, ou seja, vai gastar energia. Então a gente vai falar em transporte ativo. E já no transporte vesicular, algumas células, por exemplo, os neutrófilos, que são glóbulos brancos, olha o que eles fazem. Eles emitem pseudópodes, que são invaginações da membrana plasmática para englobar partículas. Então ele engloba partículas e dentro essas partículas vão ser digeridas por vacúolos digestivos, que a gente vai falar daqui a pouquinho nisso também. Então, permeabilidade seletiva, transportes através da membrana. Quais são os tipos? Passivo, ativo e vesicular. Fechou, galera? Continuando. Certo? Antes da gente continuar a falar dos transportes, vamos definir algumas coisas. O que é um soluto, certo? O que é um solvente.
No caso, aqui ó, açúcar, soluto, aqui solvente água. Quando eu misturo a água, ela dissolve o açúcar. Como a água em maior quantidade dissolve o açúcar, eu vou chamar o que dissolve de solvente e o que é dissolvido de soluto. E o conjunto desses dois eu formo uma solução, que é uma mistura de água com açúcar. Na verdade, o que é dissolvido? Soluto. O que dissolve? Solvente. Professor, mas todo soluto é sólido? Não, existem gases. Por exemplo, na água está dissolvido, por exemplo, o quê? Oxigênio, dióxido de carbono, vai ser considerado o quê? Soluto. E no caso a água, solvente. Belezinha? Solvente é o que dissolve, soluto é o que é dissolvido para a gente entender o transporte. Então vamos começar com o transporte passivo. O que é uma coisa passiva? Que não gasta energia, que é levado, tá? No caso aqui, gente, eu tenho a membrana plasmática, e a membrana plasmática aqui, ó, as bolinhas são o que mesmo? Lipídios, bicamada lipofosfolipoproteica, intercalada com a proteína. E vocês estão vendo aqui, ó, essas coisinhas verdinhas aqui são moléculas, são substâncias, pode ser um sal. Não tem mais aqui fora do que dentro? Ou seja, isso aqui vai atravessar. Ou vai atravessar pela proteína, ou vai atravessar pela camada fosfolipoproteica. No caso, gente, quando vai atravessar do mais concentrado para o menos concentrado, sem gastar energia, e eu estou falando de soluto. Quem que está atravessando aqui? Soluto. O soluto está atravessando da onde tem mais para onde tem menos. Então é um tipo de transporte passivo, não gasta energia. Então, olha lá, caracterizado pela tendência a igualar as concentrações. Como assim, professor? Se tem mais fora e tem menos dentro, vai entrar mais, vai entrar onde tem mais, vai entrar para dentro e aqui vai sair menos do que entrar. Ou seja, vai chegar um patamar, uma hora que os dois vão ter a mesma quantidade dentro e fora, vão igualar as concentrações. Se não entendeu, aguenta que vocês já vão entender isso, tá? Então, ó, quando a gente fala em transporte passivo, o primeiro vai ser a difusão. O que é difusão? Difusão é o processo onde eu tenho maior concentração de soluto, vai entrar para onde tem menos, ou seja, vai dar maior concentração de soluto para menor concentração de soluto, para os dois se igualarem a concentração. Tá lá, ó. Eu tenho bastante soluto aqui, que pode ser um sal, sódio, potássio, cloro, eu tenho aqui, certo? Vai entrar daqui, em grande concentração, para onde tem menos concentração. Então vai do mais concentrado para o menos concentrado. Isso se chama difusão. Ou seja, não gasta energia. Por que não gasta energia? É a favor do gradiente de concentração. O que é um gradiente de concentração? Sentido de como a concentração determina a substância atravessa de um meio para o outro. Do mais para o menos, a favor, não gasta energia. Então é a favor do gradiente de concentração. Transporte passivo, difusão simples. Resumindo, o que é difusão simples? É a passagem do soluto do meio mais concentrado de soluto para o meio menos concentrado de soluto, até igualarem a concentração. Gasta energia? Não. Transporte passivo. Difusão simples. Beleza, galera? Difusão facilitada. Nesse caso aqui, gente, a difusão simples pode atravessar perfeitamente aqui a camada de fosfolipoproteica. Mas vocês estão vendo aqui que tem uma proteína aqui? Certo? Existem casos que aqui está cheio e esse canal não passa. Não está passando mais o soluto. O que acontece? Existem esses canais de proteína que tem um caminho alternativo para passar moléculas maiores ou moléculas que não estão conseguindo atravessar a camada fosfolipoproteica. Essas proteínas podem ser proteínas canais ou permeases, que são proteínas que abrem um canal para facilitar a passagem. Se ela facilita a passagem, eu chamo de difusão facilitada. Gasta energia? Não. Tanto a difusão simples como a difusão facilitada. Qual a diferença? Na facilitada existe um canal de proteína, a proteína permite
facilita a passagem dessa substância. Ou seja, auxilia a passagem e melhora a passagem. Imagine isso aqui lotado de substâncias. Então tem esses canais que são rotas alternativas para a substância entrar do meio extracelular para o meio intracelular. Então ela atravessa por esses canais. Belezinha? Certo? E a osmose, gente? Eu já vou falar da osmose para vocês. Então, ó, voltando um pouquinho, quando a gente fala de difusão simples e facilitada, eu estou falando da passagem do soluto. Já na osmose, vai mudar um pouquinho, que a gente já vai ver. Belezinha por enquanto, galera? Fechou? Difusão simples, galerinha. Então, o que é difusão simples mesmo? É a passagem do soluto do meio mais concentrado. Eu vou chamar o meio mais concentrado de hipertônico. O que é hipertônico? Grande concentração em relação ao outro meio. Tem que comparar com alguma coisa. O meio hipotônico é aquele que tem menor concentração. Então, difusão simples é a passagem do meio hipertônico, que está mais concentrado de soluto, para o meio menos concentrado de soluto, através de uma membrana semipermeável. Tá lá. Até que vai chegar no final aqui, o que vai acontecer? Vai igualar a concentração. Daí eu vou chamar isso de meio isotônico. Iso é igual. Hiper, mais concentrado, e hipo, baixo, menor concentrado. Então, o que é difusão simples mesmo? Gasta energia? Não. É a passagem do soluto do meio mais concentrado do que? De soluto em moléculas para o meio menos concentrado de soluto. Gasta energia? Não. Por que não gasta energia? Porque é a favor do gradiente de concentração. O que é o gradiente de concentração? Do mais para o menos. Ele é elevado. Tem espaços aqui, ó. Vai do mais para o menos. Pense lá uma sala. 30 pessoas aqui. E do outro lado da sala ali, vazio. Todo mundo apertado aqui. Para onde vai querer ir a turma? Naquele local que está menos apertado, que tem mais espaços. E não vai gastar energia, porque todo mundo quer sair do local apertado, com calor. Só para fazer uma analogia meio tosca, mas para vocês terem uma ideia, tá? Então vai do mais para o menos. Gasta energia? Não. Difusão simples. A favor do gradiente de concentração. Quando eu falar difusão, eu estou falando em soluto. Eu estou falando do sal. Aqui pode ser sódio, potássio, do sal. O sal, as bolinhas aqui, estão atravessando do mais para o menos, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, pode ser só um sal? Não, pode ser um gás. A difusão que acontece, por exemplo, aqui nos alvéolos pulmonares, na troca do gás carbônico pelo oxigênio. Quem que é o soluto nesse caso? Gás carbônico ou oxigênio, que está diluído lá no sangue, na água, etc. Tá? Professor, o que é esse chá que você colocou? Sabe aqueles sachêzinhos lá de chá? Certo? Quando você coloca, tem sais, tem as substâncias lá, você coloca no chá, o que acontece? As partículas do soluto vão diluir no solvente, até tentar igualar a concentração. É uma difusão. É uma difusão simples, do mais concentrado para o meio menos concentrado, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Belezinha? Tranquilo? Tranquilos, né? Isso mesmo, galera. Vamos lá. Difusão facilitada. Continua sendo a passagem de quem? Do soluto. Só que no caso, esse soluto, ele vai passar por onde? Ele vai usar uma proteína, ou seja, um canal, uma proteína canal, ou uma permease, que é uma proteína que facilita a passagem de substâncias. Então aqui, ó, existem situações onde não é possível a passagem de solutos por entre os fosfolipídios. Na verdade, a passagem pode ser obstruída, ou essas substâncias são maiores. O que vai acontecer? Olha aqui, ó, uma glicose. No caso, existem proteínas que têm a ligação. Então, a glicose, ó, ela tem um encaixe como aquele encaixe da enzima substrato, que vocês sabem que cada enzima é específica de substrato.
Nesse caso, a glicose, que é um carboidrato, tem uma ligação com essa proteína, ó, ela se encaixa. Quando ela se encaixa, ela abre o canalzinho, abre a portinha e a proteína, a glicose, ela atravessa e entra pela célula. Ou seja, vai ter o seu encaixe na proteína específica. Então, no transporte passivo de fusão facilitada, é a passagem de quem? Do soluto, da onde está mais concentrado para menos concentrado. Só que ele é facilitado por uma proteína, que pode ser uma proteína chamada permease ou uma proteína canal. Quando a glicose se ligou, abriu o canal, passou e a proteína volta para o estado original. Ela abre o canal e depois ela fecha. Ela só vai permitir a passagem, nesse caso, dessa substância. Então, no transporte, na difusão facilitada, é facilitada por uma permease ou uma proteína transmembrana. Belezinha? Gasta energia? Também não. Eu estou falando o quê? Passagem do soluto. Agora, gente, a gente vai falar na osmose. A osmose também é um processo de transporte transporte passivo, mas, ao contrário da difusão simples e da difusão facilitada, eu não vou falar da passagem do soluto, eu vou falar da passagem do solvente. Nesse caso, por exemplo, uma concentração, ó, moléculas de sal e moléculas de água, certo? O azulzinho é a água e o vermelhinho é o sal. Só que eu vou considerar que quem vai atravessar de um lado para o outro não vai ser o sal, não vai ser o soluto, vai ser a água. Como nesse caso aqui eu tenho mais sal aqui, estão vendo aqui, gente? Mais sal aqui vermelhinho, ó, mais sal no vermelhinho aqui, ó, vermelhinho, e aqui o azulzinho de água. Eu tenho mais sal aqui do que aqui. O que vai acontecer? Só vai passar água. Onde que a água vai passar em maior quantidade? A água vai passar em maior quantidade daqui para cá ou daqui para cá? Daqui para cá. Por quê? Porque aqui tem mais sal. Quando a água passa desse meio que está menos concentrado para onde está mais concentrado, o que vai acontecer? A quantidade de água aumenta. Por que a quantidade de água aumenta aqui e aqui menor? Para os dois ficarem com a mesma concentração e no final ficarem com os meios isotônico. Então, quando eu falo em osmose, eu estou falando do quê? É a passagem de quem? Do solvente. E o solvente vai passar da onde? Vai passar do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. Ou seja, a osmose é a passagem do solvente, pode ser água nesse caso, da onde está menos concentrado de soluto, de sal, para onde está mais. Pense aí, vamos dar um exemplo prático. Você vai na praia, fica o dia inteiro lá no mar. Você sai da água, está tudo ressecado a sua pele. Por quê? O que aconteceu? A água do mar está hiperconcentrada, está hipertônica em relação ao seu corpo. Então você perdeu água para o meio externo. Ou seja, passou do seu corpo para a água porque está mais concentrada. Você perdeu água por osmose. A água é o solvente. Então a osmose é o transporte passivo sem gasto de energia, não gasta. Passagem do solvente a favor do gradiente de concentração. Ele vai da onde está menos concentrado de soluto para onde está mais, certo? A passagem de água é dificultada pela diferença de polaridade entre as moléculas, mas na membrana existem o quê? Existem proteínas que facilitam a passagem. Essas proteínas são chamadas de aquaporinas, que são poros de proteínas, são passagens que só passa água. Por exemplo, nas células renais tem muito desses túbulos que ajudam o quê? A permeabilidade da água. Então a água passa pela membrana graças às aquaporinas, que são proteínas que facilitam a passagem da água. Então, resumindo, osmose é a passagem do solvente, da onde está menos concentrado do que? De soluto para onde está mais concentrado de soluto. Lembre na água da praia que vocês não erram. Entrou no mar, tem muito sal na água. Então, entre aspas, a água sai do seu corpo para ir lá, para ir para a água do mar, porque a água do mar está mais concentrada. Mas nunca você vai igualar a concentração, você vai desidratar. Belezinha? Vamos lá. Então, continuando, gente. Então, a gente analisa o que acontece com a célula quando ela está no meio hipertônico ou hipotônico. Por exemplo,
Quando, ó, a célula animal e vegetal existem diferenças. Por quê? Porque a célula vegetal tem a parede celulósica, já que uma hemácia, um glóbulo vermelho, certo? Um eritrócito, ele não tem o quê? A parede celulósica. Então eles se comportam diferente. A célula animal e vegetal se comportam diferente de acordo com o meio a qual eles estão. Por exemplo, aqui ó, eu estou no meio isotônico. O que é o meio isotônico? Mesma concentração nos dois recipientes, no meio interno e externo. Então se eu colocar a hemácia no meio isotônico, ela fica normal, do jeito que ela é. E a célula vegetal também. Tá? Então aqui, ó, as células eucarióticas da animal e vegetal respondem de maneiras distintas do processo de osmose. Vamos ver como se comportam no meio hipertônico. O que é o meio hipertônico? Com maior concentração. Uma água com uma grande concentração de sal, com mais concentração do que a célula. Por exemplo, tá lá, ó. Estão vendo aqui os pontinhos aqui, ó? Um monte de sal na água, certo? E aqui interno. Se eu pegar uma hemácia, lembram no slide anterior? A hemácia redondinha, anucleada, no nosso caso, certo? A nossa célula animal, célula dos animais, não tem núcleo, no caso da hemácia. Por que, professor? Porque ela carrega mais oxigênio, ela é mais eficiente. De alguns dos animais, ela não apresenta núcleo, tá? Vocês vão ver nas aulas de zoologia que eu prepararei, que a gente vai fazer uma comparação das hemácias, do sistema circulatório dos animais. Então vamos lá, aqui normal ela tá redondinha, não tá? Ó, oval. Olha aqui o que aconteceu, quando você coloca no meio hipertônico, o que acontece com essa célula? Ela tá menos concentrada, não tá? Então ela perde água. A hemácia no meio hipertônico ela perde água e ela fica com esse formato estrelado, que eu chamo de formato crenado, formato de estrela. Vai ter a mesma função? Ela pode perder a função. Dependendo da pessoa, pode ter problemas sérios aí, tá? No caso, a célula vegetal, olha o que está acontecendo com a membrana plasmática aqui, gente. Ela também vai o quê? Perder água. Só que a membrana plasmática, ela vai murchar. Quando ela murcha, ela desgruda da parede celulósica. Quando ela desgruda da parede celulósica, ela fica, ó, fica ainda colada aqui, mas ela desgruda, ela fica murcha. Na célula vegetal, eu chamo isso de plasmolizada ou plasmólise. Na célula animal, eu falo que a célula está crenada ou murcha no meio hipertônico. Já a célula vegetal, eu falo que ela está o quê? Plasmolizada. Por quê? Ela murchou e ela não desgrudou da parede celulósica. Aconteceu um deslocamento, um descolamento, desculpe, da membrana plasmática. Belezinha? Todo mundo entendeu aqui? No meio hipertônico, célula animal crenada, célula vegetal plasmolizada. Agora vamos para o meio hipotônico, o meio com baixa concentração, com menos, no meio externo está menos concentrado do que o meio interno. Olha o que aconteceu com a hemácia. Quando ela está no meio menos concentrado e ela está mais concentrada, a tendência é o quê? Entrar água em grande quantidade. Então a célula vai inchar, ela vai ficar túrgida, cheia. E se continuar entrando água, mais ainda, a célula pode se romper, estourar. E quando estoura a célula, a gente chama isso de lise celular, quebra da célula. E a célula morre. E a pessoa também morre, claro, né? E a célula vegetal, gente? A célula vegetal apresenta o quê? Parede celulósica. Então, ela também vai ganhar água. Só que a célula vegetal ela não estoura. Por quê? Ela tem a parede celulósica, que é uma estrutura de resistência, e também ela vai ter algumas estruturas, como por exemplo os vacúolos, que ajudam a eliminar o excesso de água. Então a gente chama que quando ela está cheia, ela chama-se deplasmolizada. Deplasmolizada e célula túrgida. Então no meio hipotônico, menos concentrado, a célula vai ganhar água. Se ela ganha, célula animal túrgida, célula vegetal deplasmolizada. Fechou? Continuando, olha lá. A célula animal pode sofrer lise se ela encher demais e ela pode se romper. Aqui a célula vegetal, está errado aqui, mas
A célula vegetal não sofre lise celular, porque ela tem a parede celular que auxilia, que não deixa a célula se romper. Tá lá, o que é isso, professor? Isso aí é um paramécio, é um protozoário. Esse protozoário ele é um protozoário ciliado. E, na verdade, ele apresenta no citoplasma essas estruturinhas aqui, ó, chamados vacúolos. O que o vacúolo faz? O vacúolo ajuda a eliminar o excesso de água. A gente chama isso de controle osmótico. Se ele tem o vacúolo e ajuda a eliminar a água, ele está em que meio? Isso mesmo, você acertou. Isso mesmo, aluninho. Posso ver a carinha de cada um aí respondendo. Como responde na sala de aula, está respondendo aqui. Esse daqui está no meio, é um protista de água doce. Se ele está na água doce, ele está ganhando mais água ou saindo? O corpo dele está mais concentrado do que o meio externo, então ele está ganhando água. Se ele está ganhando água, ele tem que ter essa estrutura para ajudar o quê? Eliminar o excesso de água. Se elimina o excesso de água, é porque ele está no meio hipotônico. Essa estrutura chama vacúolo pulsátil ou contrátil, que ajuda a eliminar. Se aparecer no seu vestibular, na sua prova, sobre o vacúolo contrátil e aparecer um animalzinho, saiba que ele é um animal de água doce. Porque só tem vacúolo contrátil, animal de água doce, que está ganhando água. Então ele tem que ter uma estrutura para eliminar o excesso de água. Certo, gente? Belezinha? Fechamos o transporte passivo. Então agora a gente vai falar um pouquinho do transporte ativo. No transporte passivo, é tudo a favor do gradiente de concentração. Não gasta energia. Já no transporte ativo, nós vamos falar que tem gasto de energia. Ou seja, olha aqui, olha o que está acontecendo aqui, gente. Vocês estão vendo a bolinha verde e amarela aqui, ó? No caso, K, potássio, Na, sódio. Tá entrando o verdinho aqui, ó, verdinho, certo? E saindo o quê? O amarelinho. Ou seja, tá trocando um por outro. Mesmo tendo bastante do verdinho aqui dentro, aqui, tá entrando mais. Ou seja, contra o gradiente de concentração. Então está gastando energia. Se está gastando energia, é um transporte ativo. E nesse transporte ativo participa proteínas. Essas proteínas têm um encaixe com essas moléculas, certo? É como se fosse uma bombinha que puxa essas moléculas e coloca para dentro. Mas para conseguir colocar para dentro da célula, gasta energia. Tá? E é contrário ao gradiente de concentração. Tá vendo? Ó, tem bastante verdinho aqui, que é o potássio, e está entrando mais potássio. Ou seja, contra o gradiente de concentração, gastando energia. Por isso chama processo transporte ativo. Depende do ATP, que é a energia, que é a bateria do nosso organismo, nosso ATP, e então gasta energia. A cada 3 potássios que entra do meio extracelular, cada 3 sódios, 3 potássios são enviados para o meio intracelular. Então é uma troca, entra 3, sai 2. Ou seja, contra o gradiente de concentração, gastando energia. Alguns processos, como os impulsos nervosos, a despolarização da membrana plasmática, a diferenciação, a contração muscular, são processos que envolvem íons, envolvem essas substâncias. Então é contra, gasta energia. Então a gente fala isso em transporte ativo, gastando energia. Bombas de hidrogênio, de sódio, de potássio e de cálcio. Beleza? Transporte vesicular. A membrana plasmática também permite que macromoléculas e partículas sejam passadas de um meio para o outro através da formação de vesículas. Vocês estão vendo aqui, ó, a membrana plasmática, aqui eu estou no meio extracelular, partículas. O que acontece? Essas partículas chegam até a membrana vai endocitar, vai englobar essa partícula. Estão vendo? Ó? Ela engloba essa partícula formando vesículas. E essa vesícula depois vai se juntar com outras vesículas para formar um vacúolo digestivo, para digerir essas partículas. Então, quando forma as vesículas, que são estruturas formadas através da membrana plasmática, eu chamo isso de transporte vesicular.
E quando é colocado essas partículas para dentro da célula, eu chamo isso de endocitose. O que é endocitose? Endo dentro, citose de célula, ou seja, colocar essa partícula para dentro da célula. Então, endocitose é a internalização da membrana plasmática englobando partículas presentes no meio extracelular, fora da célula. Então, a célula engloba, forma vesículas e colocou para dentro. Então, eu chamo isso de endocitose. Já depois essa saída, o contrário disso, a saída dessa vesícula, de colocar o restante do que foi digerido intracelularmente, eu vou chamar de exocitose. Fusão de vesículas presentes no citoplasma, membrana plasmática, liberando o conteúdo do meio extracelular. Então, quando entra, endocitose. Quando sai, forma a vesícula de saída, eu vou chamar isso de exocitose. Então, vamos lá. Endocitose. Estão vendo aqui, ó, membrana plasmática, as partículas, pode ser uma célula, um íon, uma substância química, pode ser outra célula também, por que não? E a nossa célula pode englobar, algumas células têm o poder de englobar bactérias, que são outras células também, por exemplo, tá? Ou seja, essas partículas são englobadas, formando vesículas dessa membrana plasmática. Essa vesícula entra no citoplasma, que vai formar depois, vai ser digerida com a ajuda dos lisossomos. Endocitose é o processo que permite que macromoléculas, partículas ou até células entrem no citoplasma e envolvam-se em vesículas. E a gente vai falar em 3 tipos de endocitoses. O que é endo? Dentro, citose, de englobar partículas. Fagocitose, pinocitose e endocitose mediada por receptores. Quando a gente falar em partículas sólidas, a gente vai falar na fagocitose. Partículas líquidas ou fluidos, pinocitose. E a endocitose mediada por receptores, proteínas que auxiliam a entrada também dessas substâncias. Então vamos começar com a fagocitose. Fago, comer, citose, célula. Mas professor, a célula come? A célula engloba partículas. No caso, existem seres vivos, como alguns protistas. No nosso caso, existem células como os macrófagos, algumas células que fagocitam, englobam partículas. No caso, fagocitose é igual a comer. Fago, comer, citose, célula. Tá lá, ó. Estão vendo aqui uma célula? Ó. Tá, ó, uma célula, certo? Essa célula, ela vai o quê? Ela vai englobar essas partículas através de invaginações da membrana plasmática. Ela emite dobras e essas dobras elas se dobram em cima das partículas e essas partículas são colocadas para dentro da célula. Quando essas partículas entram na célula através de vesículas, elas vão ser digeridas com o auxílio dos lisossomos, formando resíduos, e esses resíduos vão ser liberados por um processo que chama plasmocitose. A plasmocitose é a saída, é a liberação dessas substâncias. Então, o que é a fagocitose? É a projeção e invaginação da membrana plasmática para o englobamento de partículas sólidas. Então, a membrana plasmática, ela invagina, ela forma falsos pés, dobras da membrana plasmática, e essas dobras englobam, fecham em cima dessas partículas, formando vesículas digeridas no interior do citoplasma. Tá? Interior do citoplasma. Então, vamos lá. Olha lá. Olha aqui, gente. Estão vendo aqui o que eu falei? Ó? Esses pontinhos menores são bactérias e a célula ela engloba essas bactérias. Ou seja, ela come essas bactérias, entre aspas. E essas bactérias podem ser digeridas internamente. A célula engloba, ela emite os pseudópodos, engloba essas bactérias que vão ser digeridas internamente. Então, a fagocitose. Projeção e invaginação da membrana plasmática para englobamento de partículas sólidas, formação de pseudópodes, que são as evaginações da membrana plasmática, são os falsos pés, não são pés de verdade, são projeções da membrana plasmática, formação de fagossomos, que são bolsas com material digestivo, para ser digerido internamente. Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas pela célula, é um processo de endocitose. Já a pinocitose é parecida, só que na pinocitose eu estou falando o quê? De fluidos, de substâncias líquidas, onde essas substâncias entram para a célula, são substâncias menores que são absorvidas, formadas vesículas para a digestão dessas estruturas.
Ou seja, a pinocitose são partículas líquidas, é o englobamento de partículas líquidas pela célula. Já na endocitose mediada por receptores, certo? Existem receptores específicos na membrana plasmática que se ligam às moléculas específicas, formando vesículas específicas. Olha lá, altamente específicas dependendo do reconhecimento das moléculas. Receptores proteicos para reconhecimento, ou seja, uma proteína específica tem o seu receptor na membrana. Ela se liga e a célula consegue fazer o englobamento dessa proteína ou dessa substância, mas é mediada por receptores específicos da membrana. Já pensou um vírus? Um vírus se liga com a membrana plasmática da célula, a célula engloba esse vírus, e esse vírus entra dentro da célula e começa a se replicar dentro dessa célula. Por quê? Porque ele tem um receptor específico. Nós veremos na aula de vírus com vocês como acontece esse processo. Só para vocês saberem agora que a endocitose é mediada por receptores, existem estruturas que se ligam da membrana plasmática e no receptor de uma proteína. E a célula reconhece e faz englobamento específico dessa proteína. Então eu falo em endocitose mediada por receptores. E a saída? O que é exocitose? É a saída. Depois do englobamento, da digestão, o que vai acontecer? Vai acontecer a saída. Vai chegar até a membrana plasmática essa vesícula com o material digerido e vai ser eliminado os resíduos, o resto digerido do processo intracelular. Então eu chamo isso de exocitose ou plasmocitose, é a saída depois do processo de endocitose. Finalizando o processo digestivo, resíduos que não serão aproveitados pelas células serão eliminados, a vesícula se funde à membrana plasmática, liberando o conteúdo para o meio extracelular. Enquanto na endocitose a célula engloba e forma uma vesícula para entrar no citoplasma, na exocitose ou plasmocitose a vesícula elimina para o meio externo após a digestão intracelular. Certo? Belezinha, galera? Tudo bem com você? Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado, auxiliado um pouquinho nesses dias de pandemia, certo? Foi uma aula do coração que eu preparei para vocês. Preciso que vocês deem um like e se inscrevam no meu canal. Logo, logo eu terei mais vídeos e mais aulas para auxiliar vocês nesse momento difícil que logo passará. Muitas saudades de vocês. Um grande abraço do Carequinha. Estamos juntos, galerinha. Um beijo a todos. Fui!